Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje. Meus irmãos, mais uma vez, agradecendo ao Senhor, né, por estar tendo uma oportunidade de estar trazendo a palavra, né. Que o Senhor venha nos abençoar nesse dia de hoje. Venha nos dar entendimento, meus irmãos. Que Ele é o caminho e a verdade. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus que enviou seu Filho unigênito, para que todos aqueles que crê nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, venhamos aprender a palavra nesse dia de hoje. Que o Espírito Santo nos direcione. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Hoje já somos mais do que felizes, mais do que abençoados, estando na presença do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, eu vou estar trazendo uma palavra hoje que vai estar escrito aqui no 1 Reis, primeiro livro de Reis, no versículo 11, do primeiro até o 13. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê o entendimento da palavra. A palavra do Senhor diz assim, sobre a idolatria de Salomão. Bem sabemos que o rei Salomão foi um dos reis mais sábios. Foi o único rei mais sábio que existiu, o homem que teve mais sabedoria de todos que Deus a deu a ele. Mas mesmo assim ele caiu no engano da idolatria, né, meus irmãos? Para nós vermos como é difícil, né? Só estando mesmo pedindo um coração puro, um coração segundo o coração de Davi, seu pai, né? Para poder atravessar as barreiras. Até o próprio Davi, ele também tem lá o encontro dele com Betseba, né? Que entregou Urias, o seu próprio guarda também. Então, isso prova o quanto nós somos falhos, a falha do ser humano. Mas se o homem teme a Deus, Deus o abençoa. Ele é misericordioso. Ele só quer que nós venhamos cumprir a nossa aliança, né? A aliança que ele fez conosco. Que a palavra do Senhor diz assim: ouve, Israel, amarás somente o teu Deus. Ele é o único, não há outro Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos estar entrando aqui na palavra. Que Deus nos abençoe. Que fala assim, sobre a idolatria de Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhes perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amor. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Amém, meus irmãos. Até aqui a palavra. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê a compreensão da palavra, né? Porque só da gente prestar atenção na palavra aqui, meus irmãos, nós já sabemos que a palavra do Senhor ela já nos dá a resposta, né? A gente já vê do que se trata o assunto aqui, né? É sobre a idolatria, né? Então, como estava falando, o rei Salomão foi o rei mais sábio, o rei mais rico de todos. Não teve outro na terra e nunca mais haverá, como o Senhor deu a promessa lá no início. E Deus cumpriu na vida dele, né?
Então o nosso Deus, ele é fiel. Mas aqui eu só vou ler bem que uma parte só para a gente compreender mais, para finalizar aqui esse texto, e eu vou estar falando a palavra, amém, meus irmãos? Que fala sobre as advertências de Deus. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera acerca deste assunto, e lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenará. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardastes a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então aqui o Senhor falou, né? Ele cumpriu. Mesmo que o rei Salomão ele desobedeceu, porque o que aconteceu? Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui nessa palavra é ter cuidado com a idolatria. A idolatria é a maior inimiga do servo de Deus, para desviar do caminho que o Senhor quer. Porque a idolatria não é nada mais do que o engano do mundo, do que o engano de Satanás. Então ele arma de toda artimanha para nos desviar da vontade do Senhor. Então, irmãos, é por isso que a palavra do Senhor nos diz que devemos vigiar e orar. E como o Senhor diz: ouve Israel, há um só Deus, Ele é o único, adorarás somente Ele de todo o teu coração. E só há um caminho, só um Redentor que faz esse caminho, é Jesus Cristo. Então aqui, rei Salomão, na juventude dele, ele orou a Deus. É muito lindo o chamado de Salomão. Ele orou a Deus e ele pediu sabedoria ao Senhor para governar bem o povo de Israel. E naquele tempo o Senhor se agradou muito do pedido dele. Então o Senhor falou: não vou te dar somente sabedoria, mas você será o rei mais, além de ser mais sábio de todos, que nunca haverá um rei tão sábio igual a você, será o rei mais próspero, mais rico. E o teu reinado todo será reinado com paz, não haverá derramamento de sangue. E assim o Senhor cumpriu. Mas com o passar do tempo, o rei Salomão, com o passar do tempo, ele foi se esquecendo. Primeiramente, o que ajudou a ele se desviar do caminho do Senhor? A casar-se com muitas mulheres. Primeiramente casando com a filha de Faraó, que ele fez um acordo com o Faraó. Aí ele já começou a se desviar do propósito que Deus tinha na vida dele, né? De seguir, de cumprir a lei. Então, o que acontece? Ele se casou com 700 mulheres e 300 concubinas. E aí ele foi ficando velho ao longo do tempo. A idade foi passando. Ali ele escreveu o livro de Eclesiastes, ali tem umas passagens, provérbios. Então, é muita sabedoria na palavra, né? Mas o que perverteu o coração do rei Salomão foi as mulheres, que ele se deixou, né? Ele passou a idolatrar aos deuses delas, esqueceu o único Deus, o Senhor que criou os céus e a terra, que todos estão abaixo dele. E o Senhor ainda é tão misericordioso, ele ama tanto a nós, que ele ainda apareceu duas vezes advertindo a Salomão, para não deixar que elas pervertessem o coração dele. Mas ele já estava numa idade ali, e ele acabou se prostituindo com os deuses dessas mulheres que ele se casou. Então, ele caiu, né, nesse engano. Mas eu creio que na morte dele, no final, ele refletiu sobre tudo isso. Então, no livro de Eclesiastes ali, ele representa ele desabafando, ele falando ali de tudo debaixo do sol, que tudo é vaidade. Que ele foi o rei mais rico, mais próspero. Então, assim, a idolatria de Salomão, né? Então, meus irmãos, o que a palavra nos diz? Nós temos que vigiar. Hoje, no dia de hoje, nós temos que vigiar para que nós não venhamos cair nessas idolatrias. Porque a idolatria, ela vem de vários jeitos. Ela vem em tudo que você coloca primeiro, além de Deus. Porque, primeiramente, nós temos que colocar Deus. Primeiramente, em tudo. É Deus, é o Senhor que está na nossa vida, é Ele que está no comando. Não coloque nada à frente. Aqui o rei Salomão,
ele colocou as suas mulheres, os desejos das suas mulheres à frente. E aí ele já passou a se prostituir na idolatria. Isso se chama idolatria. Se eu for idolatrar algo além do meu Deus, porque só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Então aqui é o cuidado, né, que nós devemos ter. É guardar os mandamentos do Senhor em nossos corações. Igual o pai dele falou mesmo, o rei Davi falou: Senhor, me ensina a guardar tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então é nesse momento, irmãos, porque a tentação ela vem toda hora, a todo momento, para nos desviar do propósito do Senhor. Então nós temos que estar em espírito e em verdade para ouvir a palavra, para ouvir o direcionamento do Senhor, porque Ele vem até os seus servos, Ele envia pessoas, Ele nos ensina. O Espírito Santo Ele está nos auxiliando. Quando nós estamos querendo desviar ali um passo, Ele nos repreende: olha, não é assim. Então só não ouve quem não teme a Deus. Então nós temos que estar sempre atento a ouvir, a vigiar, porque o Espírito Santo Ele é o nosso credor, Ele nos ensina. Vigiar para que não venhamos cair nesses enganos, no engano da idolatria. Então coloque sempre Deus acima de tudo na sua vida, de tudo. Como a palavra do Senhor diz lá em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque os povos do mundo já buscam essas coisas, as coisas do mundo. Não ficais ansiosos pelo dia de amanhã, mas deixe que cada dia cuide do seu próprio mal. Então, acima de tudo, acordou, levantou, agradece a Deus, pede um espírito pacífico ao Senhor, que o Espírito Santo lhe direcione a obedecer, a ouvir a voz dele. Adore o Senhor, só Ele é o digno de toda adoração. Glorifique o nome dele, esteja sempre em espírito e em verdade na presença do Senhor, pedindo: Senhor, me livra de todo engano, não me deixe cair nesses enganos, na armadilha de Satanás, na idolatria, na mentira que é de Satanás, porque a mentira ela é o engano, ela é o engano que o inimigo usa. Então ele usa nas nossas fraquezas. Sabemos que somos falhos, somos fracos, mas se nós estamos dispostos a entender a palavra, a obedecer, ele nos fortalece. É o Espírito Santo que nos dá esse entendimento. Então nós temos que saber da nossa fragilidade. Amém? Mas maior é o que é na nossa vida do que o que está no mundo. Então se é Jesus que está na sua vida, se é o Senhor, o Deus único, puro e verdadeiro, saiba que Ele é maior do que tudo. Ele vai te ajudar a vencer toda a barreira. Somente obedeça a Ele, ouça a voz do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso. Não se esqueça, quando Ele tem uma promessa na sua vida, vai se cumprir. Somente ouça, porque Ele é Deus. Ele não é filho do homem, para que mude a palavra. A palavra do Senhor é única, pura e verdadeira. Então, mesmo assim como o rei Salomão aqui se perverteu, ele entrou na idolatria devido a tantas as mulheres, os deuses das suas mulheres, das suas esposas. O próprio Senhor, ele prometeu, né, que mesmo assim, aquele falando assim no final: assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Então ele falou assim, mas o Senhor falou, olha só o que o Senhor falou aqui: todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Amém? Então ele cumpriu a palavra que o reino de Salomão ele ia reinar com paz, não ia ter sangue, não ia ter advertência. Mesmo ele fazendo essas idolatrias, que ele caiu nesse engano, o Senhor cumpriu com a palavra. Não teve, ele reinou em paz. Ele viveu, ele morreu ali em paz, ele dormiu em paz, né? Aí depois que passou a herança para o filho dele, que foi dividido o reino, que rasgou o reino. Porque os 3 grandes reis da Bíblia que foi escrito foram Saul, Davi e Salomão, só esses. Daí então só foi mostrando a divisão, né? Mas o único rei dos reis e puro e verdadeiro é o Senhor. É o reino eterno, que nenhum reino da terra tem poder igual o nosso Senhor Jesus, porque todas as coisas foi passado ao Filho. Ele é o reino que virá com grande poder e glória naquele último dia. Hoje ele está nos abençoando, nos dando tempo para que venhamos nos voltar a examinar a palavra, a guardar o amor no coração, a praticar, porque naquele grande dia ele virá, e ele virá como juízo. Hoje ele é o nosso intercede por nós, hoje ele é nosso advogado e sumo sacerdote fiel, porque todas as coisas foram passadas para ele, porque ele derramou sangue por nós ali na cruz, para que todos aqueles que crêem nele não pereçam. Então o mal, o pecado não tem poder sobre a sua vida.
a não ser que você deixe ele tomar de conta. Mas se você deixou o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, ele é o caminho e a verdade, que o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, que a mão do Senhor está sobre a sua vida, mal nenhum tem poder sobre você, irmão. Somente examine as Escrituras, entregue a sua vida ao Senhor, ainda hoje. Não seja duro como o povo lá no Egito no início. Se ouviu a palavra do Senhor hoje, entrega hoje. Faz um concerto com o Senhor. Meu Deus, a partir de hoje, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti como único e suficiente Salvador da minha vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em quem eu creio. Então você receberá o credor, que é o Espírito Santo, ele que vai te auxiliar, meus irmãos. Para isso você tem que crer e obedecer. Então só há um caminho, Jesus Cristo, ele é o caminho e a verdade, para estarmos acesso com o nosso Deus puro e verdadeiro. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra de hoje, que viemos vigiar, que Deus nos livre, nos ensine a fugir da idolatria, do engano. Porque a idolatria, tudo é isso que coloca acima de Deus. Tudo que nós colocamos, nossos desejos, que nós pensamos acima do Senhor, isso já se passa a ser idolatria. Então coloque sempre acima de tudo a Deus, o temor no Senhor, em guardar a palavra. Isso sim é o que Deus espera de nós, é o que Ele quer de cada filho, de cada um, porque Ele ama a todos, todos. O Senhor não faz acepção de pessoas, pessoas faz de pessoas, mas somente vemos observar as palavras, a lei do Senhor e viver de acordo com ela. Então muitos confundem, não, o Senhor ele não faz acepção, mas Ele quer que nós vivemos de acordo com a palavra que Ele nos fala. Foi para isso que Ele estabeleceu as leis, meus irmãos. Então muitos querem viver, aceitar o Senhor e viver do seu jeito, e não é assim, é de acordo com o que é a palavra que testemunha de nós mesmos, meus irmãos. Então que viemos compreender, mas isso é aceitar o Senhor na sua vida, no seu coração, que o Espírito Santo que vai te dar esse entendimento, amém? Então que Deus vos abençoe, que a santa paz do Senhor esteja com todos, que há de alcançar todas as famílias essa mensagem que é de chegar em cada vida, que vocês venham ouvir o Espírito Santo. Aceite ao Senhor na vida de vocês e deixe Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar nas suas vidas, amém? Que Ele é o caminho e a verdade. Lá em João 8, versículo 12, o Senhor Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo. Disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então recebam a luz da vida, que é o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, bendito seja o nome dEle. Então, meus irmãos, essa é uma palavra que hoje o Senhor colocou em meu coração para que eu venha partilhar com meus irmãos. Que Deus os abençoe. Venhamos estar sempre atentos, meus irmãos, a fugir desse engano da idolatria. E saber que o nosso Senhor, Ele é puro e verdadeiro, Ele nos ama. Que Deus abençoe abundantemente a todas as famílias, todos os casais, restaure as famílias. Entre nos leitos nesse momento, visite-os. Nós não podemos ir, mas o Senhor pode. Então vamos orar por as vidas, orar pelo amor, que sem amor nada seremos. É o amor do nosso Senhor, o que Ele sofreu por nós naquela cruz. Cada gota de sangue pelo pecado no mundo Ele levou. Teve uma morte de maldição por nós. Então, saiba que mal nenhum tem poder sobre a sua vida, porque o nosso Senhor levou sobre Ele todo o mal. Somente creia nele, no Filho do Deus Altíssimo, no único, em Jesus Cristo, que você verá a transformação na sua vida. Você sentirá uma paz. Ele falou: deixo-vos a paz que o mundo não pode dar, é a paz que eu vos dou. Então, irmão, em meio a toda essa luta e tudo, eu sinto a paz no meu coração, pelo amor do Senhor, pelo Espírito Santo. Então eu desejo que todos recebam essa paz, porque as lutas, as aflições nunca irão passar, só no dia que nosso Senhor vier e restaurar tudo. Mas hoje nós já gozamos dessa paz, em obedecer, em louvar e amar o Senhor, o nome dEle, saber que há um Deus que cuida de nós, há um Deus vivo que tudo pode. Amém, meus irmãos? Então sintam, recebam essa paz, recebam o Senhor nas suas vidas. Eis que estáis à porta, se abrir Ele entrará e ceará convosco. Amém? Abram o coração para o Senhor. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz, meus amados. Que a santa paz do Senhor Jesus esteja com vocês, hoje e eternamente, até o dia da vinda do nosso Senhor. Amém. A Ele toda honra e toda glória. Deus vos abençoe.